O F-35 tem 873 deficiências não resolvidas e novos problemas vêm sendo detectados regularmente. Essa é a conclusão da mais recente avaliação feita para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e é o tema do vídeo de hoje no canal Águias de Aço. E o canal Águias de Aço chegou aí aos 100 mil inscritos e eu gostaria de agradecer a todos vocês que tornaram possível a gente chegar aí nessa importante marca dos 100 mil. E a gente vai realizar um sorteio pelo Instagram do canal, que estava parado lá, né? Mas agora a gente vai retomar as atividades e já vamos começar com tudo lá com esse sorteio. E o link para a publicação, essa aqui que vocês estão vendo, para participar do sorteio, tá aqui na descrição. Então depois do vídeo dá uma olhada lá, é bem fácil de participar e são quase R$500 em prêmios, todos em produtos da nossa loja virtual. Então mais uma vez muito obrigado aí pelos 100 mil inscritos e agora é rumo aos 200, 300 e assim por diante. Olá pessoal, então esse relatório aí que eu mencionei para vocês há pouco afirma que o F-35 então tem 873 deficiências e algumas delas bem graves, e ele afirma o seguinte: embora o programa esteja trabalhando para corrigir deficiências, novas descobertas ainda estão sendo feitas. Então é quase que uma briga de gato e rato, né? Os caras corrigem uma falha e logo em seguida aparece outra. Bom, e esse relatório ainda aponta 13 deficiências da chamada categoria 1, que segundo a definição da Força Aérea dos Estados Unidos, esses problemas são aqueles que podem causar, olha aí, morte ou ferimentos graves, pode causar ainda perda ou grandes danos, restringir criticamente a prontidão para o combate da organização que os utiliza, ou também pode resultar em uma parada na linha de produção. Então, como a gente pode perceber, são problemas que podem causar tanto danos materiais, né, como também um grave perigo aos operadores. E o Departamento de Defesa planejou um índice acima de 80% para aquela chamada taxa de missão da aeronave, né? E para quem não sabe, né, o que seria essa taxa de missão, é a porcentagem de aeronaves capazes de executar pelo menos uma missão. E a taxa de missão do F-35 tem ficado bem abaixo dessa meta dos 80%. Apesar de que eu acho uma taxa acima de 80% algo difícil de ser alcançado por qualquer aeronave, né? Até porque a manutenção em um avião é feita de uma forma totalmente distinta do que a gente está acostumado a ver ou fazer nos nossos veículos, por exemplo, né? Afinal, lá em cima não tem acostamento, né? Vocês já perceberam a quantidade de aeronaves com várias décadas aí de uso, né? Algumas com mais de 50 anos voando por aí? E isso só é possível graças a essa manutenção bem rígida, que é bem comum na aviação e na aviação militar muito mais ainda, né? Lembra que a gente viu aqui que uma hora de voo de um B-2 chega a exigir mais de 100 horas de manutenção? É claro que isso é um caso extremo, né? Mas já dá pra gente ter uma noção disso tudo. Bom, mas e voltando então ao F-35, por se tratar de uma aeronave totalmente nova, essa taxa acima dos 80%, apesar de ser bem difícil de ser alcançada, ela até que é possível nesse caso. E esse relatório ainda afirma o seguinte: nenhuma parte significativa da frota, inclusive a frota alocada em combate, foi capaz de alcançar e sustentar a meta dos 80%. No entanto, unidades individuais conseguiram atingir a meta de 80% por curtos períodos durante as operações implantadas. Então eles afirmam ali que em um ou outro caso alguns esquadrões até conseguiram manter essa taxa dos 80%, mas não conseguiram sustentar por muito tempo. E a Lockheed Martin, que é a fabricante do jato, não respondeu às perguntas sobre quando que essas deficiências do F-35 seriam corrigidas, dizendo que ainda está revisando o relatório e afirmou o seguinte: o F-35 continua amadurecendo e é o caça mais letal e com maior capacidade de sobrevivência e conectado ao mundo. A confiabilidade continua a melhorar, com a média da frota global de mais de 65% de taxas de missão e unidades operacionais com desempenho consistente próximo a 75%.
Bom, e é óbvio que a gente percebe ali que a Lockheed Martin dá aquela puxadinha de sardinha, né, para o seu produto, e isso é normal, a gente já viu aqui em outros fabricantes. A própria Saab dá aquela puxada de sardinha para o Gripen, os fabricantes russos também adoram fazer aquela propaganda, e isso aí é normal. Bom, mas o que parece é que a maioria desses problemas que estão surgindo parecem estar conectados a um método específico ali que foi adotado pela Lockheed para executar algumas correções lá no software. O processo faz algumas alterações nas linhas de código e, apesar de ter sido declarado como um método ágil de mudar o software problemático do F-35, né, que totaliza mais de 8 milhões de linhas de código, como a gente já viu aqui no canal, esse conceito tem se mostrado ali bastante problemático. O que acontece é que essas alterações, apesar de corrigir algumas deficiências, geralmente acabam introduzindo novos problemas e tem deixado alguns sistemas instáveis, segundo esse relatório. Mas não foram só problemas nos softwares que foram detectados. Algumas unidades da Força Aérea Americana chegaram a detectar algumas rachaduras nos revestimentos externos e também nas áreas ali ao redor do canhão, principalmente depois que os aviões voltavam de voos que o canhão havia sido usado, ainda segundo esse relatório, né? E o próprio canhão de 25mm, que é montado internamente no F-35, também tem se mostrado bastante impreciso. As investigações revelaram desalinhamentos e isso teria causado uma certa falta de precisão no uso dos canhões. E o pior é que cada canhão estaria desalinhado de modo diferente um do outro. Aí é para complicar de vez, né? Bom, mas os fuzileiros navais dos Estados Unidos que usam o F-35 e a Marinha dos Estados Unidos, que também usam a versão C, né, afirmam que os caças foram sim precisos em testes de tiro com os canhões, segundo o relatório. Bom, e agora é aguardar aí os próximos capítulos, né, como eu sempre digo aqui, para a gente ver aí o desfecho dessa novela que tem sido a entrada em serviço do F-35. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que esses problemas de fabricação não são exclusividades do F-35. Eu acho que esses problemas acabam ganhando muito mais repercussão devido ao orçamento, ao tamanho gigante que é esse projeto, né? Afinal, a gente está falando de um projeto de $1 trilhão. O próprio F-22 passou por vários problemas e também foi muito criticado, principalmente em relação às escaladas de custos que foram causadas por vários defeitos, dificuldades tecnológicas, né, que eles enfrentaram e também atrasos, entre outros problemas. E o novíssimo Su-57, esse ano mesmo, caiu ali com apenas 1 hora de voo, né? E esse caça também tem passado por muitos problemas e a própria Força Aérea Russa já afirmou que essa aeronave ainda não está pronta para o combate. Já o J-20 chinês também não é exceção, né? Os caras lá também estão remando bastante para fazer esse caça se tornar totalmente operacional. Rapaz, eu fiquei imaginando aqui era se tivessem problemas similares a estes no projeto do Gripen da FAB, né? Eu vejo muita gente reclamando, e é óbvio com uma certa razão, né, da demora da entrega dessas aeronaves para a Força Aérea Brasileira. Mas, por outro lado, eu acho que a gente também tem que se dar por satisfeito que esse projeto está andando sem maiores problemas, sem maiores entraves, né? Tudo está ocorrendo ali mais ou menos como planejado. A gente praticamente não ouve falar de maiores problemas, né? Inclusive tem uma notícia que saiu recentemente, foi até publicada em um canal aqui do YouTube chamado Canal Bélico, na qual a Saab teria adiantado a possibilidade de entrega já da primeira unidade agora para 2020. Eles não chegam a dar ali uma certeza, né, de que isso vai realmente ocorrer, mas é algo bem interessante aí de se acompanhar e seria até uma grande surpresa para todos nós. Então o link aí para esse vídeo do Canal Bélico está aqui na descrição. Eu achei interessante que foi o único canal, pelo menos o único que eu vi, que noticiou aí essa possibilidade de entrega já para 2020. Bom, e para finalizar, o que a gente percebe é que à medida em que essas aeronaves vão se tornando mais complexas, mais multifuncionais, mais furtivas, né, mais eletrônicas, a dificuldade de integrar tudo isso na mesma aeronave
torna a sua fabricação em um verdadeiro desafio, né? Como a gente já viu naquele vídeo sobre a demora de fabricação nas aeronaves mais modernas. E não à toa a gente tem visto aí tantos caças modernos com uma entrada em serviço tão demorada e tão difícil. Mas por outro lado, o F-35 vem se saindo relativamente bem na questão das entregas, e há pouco tempo mesmo foi entregue a aeronave de número 500, que é um número considerável, né? É maior já do que a frota de vários caças aí de nome, né? E isso é outra coisa que eu vejo muito aqui nos comentários, né? O pessoal falando que esse caça é um fracasso ou coisas do tipo. Pô, mas só esse número de 500 aeronaves já é o dobro do número de Gripens fabricados até hoje e quase 5 vezes a quantidade de Su-35, que tem cerca de 115 unidades, né? E o próprio F-22 foram fabricadas só 187 unidades. Então essa produção de 500 F-35 até agora, né, já é um valor muito considerável e apesar de todos esses problemas, não tem como fugir. O F-35 vai ser sim o futuro de várias forças aéreas no futuro próximo. Então mais uma vez o meu agradecimento especial aos 100 mil inscritos. A gente sabe aí que o canal já teve várias interrupções, né? A gente poderia estar com um número bem maior que esse, mas foram situações ali particulares que eu tive que fazer aquelas paradas e numa delas chegou a durar um ano, né? O canal ficou praticamente um ano em inatividade e isso acabou prejudicando bastante, né? O crescimento saudável do canal, mas aos poucos a gente retomou aí as atividades no final do ano agora. Já começamos com tudo, a loja virtual também está fazendo muito sucesso. Esse novo formato de vídeos também está tendo uma boa aceitação e a tendência agora é melhorar e esse número crescer cada vez mais. Quem sabe daqui a um tempo a gente não vai estar comemorando aí o primeiro 1 milhão de inscritos? Seria um sonho, hein? Mas não é impossível. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e se não era inscrito ainda, não conhecia o canal, vai ali no botãozinho e se inscreva. E não deixe de conhecer também a nossa loja virtual, o link está aqui na descrição. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!